can't call it. I'm loud puffin', thinking of the days I Muito boa noite a vocês, ouvintes, internautas, fãs, amigos, colaboradores e telespectadores. Esta é a edição de quinta-feira com produção de Rodrigo Bugarim, todas as quintas a partir das 8h15 da noite, aqui na minha, na sua, na nossa FM Rádio e TV Web. E hoje ela, a influencer Noemi Coelho, nos traz mais esta edição. Para vocês aqui na minha, na sua, na nossa FM, Ética do Amanhã. Obrigada, Dedé. Boa noite a todos. Bom dia ou boa tarde, quando você estiver assistindo. Sejam todos muito bem-vindos ao Eticast, o podcast de Noemi Coelho. Sejam todos muito bem-vindos a hora que for, né? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. É um prazer estar aqui. É com imensa satisfação que temos você como ouvinte, internauta e fã da nossa FM Rádio TV Web. Muita gratidão pela sua audiência, pela sua presença aqui conosco. E hoje nós vamos falar de uma coisa que eu tenho um enorme carinho, que é a ética ligada à espiritualidade. É importante que a gente fale que a ética, ela sempre está relacionada à espiritualidade como um aspecto não religioso, mas o espiritual como um aspecto que é ligado a um patamar superior da existência, né? Aquela reverência que a gente tem, que todo ser humano tem, ao verificar, né, ao constatar que existe algo além do humano, não necessariamente um Deus, uma religião, mas algo, uma inteligência, uma ordem superior, um cosmos, né, o que seja que é superior, e que isso é uma razão da gente respeitar, da gente honrar, né? Não venerar, mas perdão que está me faltando a palavra, mas é um respeito, né? É um motivo a mais da gente ter, né, mais uma razão para que tenhamos ética, mais uma razão de seguir a linha do bem. Então, hoje a gente vai falar dessa espiritualidade, e quem vai falar sobre isso para nós é meu querido amigo de muito tempo, Marcelo Felipe, que aceitou meu convite, que está aqui para falar com a gente sobre espiritualidade. Ele que é professor, coach, treinador, né? Ele é professor de PNL, ele é professor de pós-graduação, ele é trainer de PNL, professor de PNL, autor de vários livros, né? De transformação pessoal, de modificação de pessoas para melhor, e tem uma prática longa de PNL, de neurosemântica, né, de treinar pessoas e transformar pessoas para que essas pessoas sejam versões melhores de si mesmos, ajudando pessoas a modificar sua vida para melhor, né? Então, ele vai falar dessa prática de longo tempo que ele tem, né, de todo esse trabalho que ele vem fazendo ao longo do tempo, e todos esses... E esse desenvolvimento espiritual, porque a prática com PNL, com aulas, né, com os livros escritos, tudo isso é vamos dizer assim, é a matéria, perdão, né, Felipe, você vai falar já, mas tudo isso é a concretização de todo um trabalho espiritual que ele vem fazendo ao longo do tempo, que vai poder fazer para a gente, porque está começando um trabalho de espiritualidade prática agora, né?
que ele vai falar com a gente imediatamente. Inclusive, vou aproveitar para agradecer a Ana Paula Armstrong, que acabou de chegar dizendo boa noite. Seja muito bem-vinda, Ana Paula, que bom que você está aqui com a gente. Obrigada pela sua presença, muito bem-vinda. E agora, Marcelo Felipe, seja muito bem-vindo, que bom que você está aqui com a gente, a palavra está contigo. Se apresenta, fala, continua. Muito obrigado, Noemi. Primeira coisa, boa noite a todos vocês. É sempre um prazer estar por aqui, meus amigos, minhas amigas. O papo hoje vai ser sobre espiritualidade prática. Vamos falar um pouquinho de como a gente pode ter uma vida espiritual, sem precisar estar preso em religião ou escolhendo qualquer prática que você queira. É ter uma vida baseada em valores, e uma vida baseada em valores tem tudo a ver com uma vida baseada numa conduta ética. Eu conheço muitas pessoas que são... Algumas pessoas são ateus até e têm muito mais espiritualidade do que muita gente religiosa. Então, o que você acredita não é exatamente o mais importante, mas o que você faz, que tipo de conduta você tem e que tipo de mensagem você deixa pelos lugares pelos quais você passa, pelos quais você interage. E é um pouco disso que nós vamos falar aqui. E espiritualidade é uma coisa que sempre esteve na minha vida. Eu estou com 43 anos. Eu comecei a estudar espiritualidade mais ou menos pela influência da minha mãe com 14. Desde os 17, 18, constantemente, sem nunca mais parar. Mas como uma prática minha, assim como eu sempre estudei desenvolvimento humano, quem sou eu, para onde eu vou, por que eu acordo todo dia, qual é a minha missão aqui. E nessa busca, eu fui me encontrando, fui encontrando meu caminho, fui fazendo transição de carreira, fui construindo a carreira dos meus sonhos, fui construindo a vida que eu sonhei viver e que eu vivo hoje, e construindo a vida que me faz a cada dia ter oportunidades de ser instrumento de coisas maiores, de ajudar as pessoas, de contribuir para a evolução. E para a gente começar, uma pergunta que eu sempre gosto de falar nesse tema é: todo mundo que está aqui nos assistindo agora, ou que vai nos assistir depois, pensa aí e faz uma análise sincera. Se hoje fosse o último dia da sua vida, você teria agregado mais valor no mundo ou você teria consumido mais valor no mundo? Se a sua passagem terminasse hoje, você consumiu mais coisas ao seu redor ou você agregou ali? Eu não sei você que está aqui nos assistindo, mas para mim, quando eu passar por esse mundo aqui, por esse momento de passagem, eu quero ter deixado muito mais coisa do que eu consumi. Se todos nós, cada um do seu jeito, da sua maneira, contribuir para o mundo, a gente vai sempre criando um mundo melhor para as próximas gerações e para a nossa própria geração viver isso. E é um pouco disso que nós vamos falar e também um pouco daquilo que vocês trouxerem como perguntas aqui. Vai ser um prazer poder interagir, poder conversar, poder esclarecer aquilo que eu puder. E o que eu não puder, a gente pergunta para alguém, alguém vai saber essa resposta, né, Noemi? Sempre tem alguém que sabe responder isso. Como é que você quer começar? Por algum assunto específico? Você está no mudo. Obrigada. Primeiro vou cumprimentar a Ana Paula Viola Chaves, né, que está dizendo aqui que quer agregar mais. Ela tá respondendo... Essas duas aí você encontrou no último sábado. As duas. Ah, que ótimo. Tá, mas elas estão respondendo. Não, exatamente. Ela está respondendo, a Ana Paula está respondendo a sua pergunta, quer agregar mais do que retirar, né? Mas antes de responder essa pergunta, eu queria queria te perguntar a você uma coisa. Eu queria saber mais da sua experiência espiritual. Por quê? O currículo que você mandou, e é o currículo que eu conheço, e eu quero saber mais, é o currículo do coach, né, do mestre em PNL, do mestre em neurosemântica, né, do cara que faz treinamento em MBA, enfim, é aquela pessoa que eu sei que tem todo conhecimento técnico, que é professor de PNL, que é autor de livro, mas eu não conheço muita coisa da sua espiritualidade, não. Eu sei da sua experiência por causa disso que você falou, desse estudo de espiritualidade. Eu sei por causa da busca que você e a Elisa fazem, né? Eu sei por causa das escolhas que vocês fizeram ao longo do tempo, mas eu não sei muito. Eu queria só um pouquinho da história, né, do Marcelo e da Elisa. Pode? Ou pode. Melhor não? Pode. Muito bom. Se você não sabe, é sinal que deu certo. Por que eu falo disso?
Eu brinco com isso por quê? Porque a minha vida sempre foi guiada por espiritualidade, sempre. Como eu falei, desde os 14 anos, desde os 18, é o que sempre fez sentido, é o que guiou todas as minhas atitudes, todas as minhas escolhas. Só que espiritualidade se confunde com religiosidade e para muitas pessoas, cada um tem a sua como se uma fosse melhor que a outra. Então eu pensei durante muito tempo como encontrar um caminho na minha carreira onde eu possa levar a espiritualidade para as pessoas sem precisar falar sobre isso. Então todo o currículo que você traduziu foi a forma que eu encontrei de levar os princípios de uma espiritualidade que você pode aplicar com qualquer crença que você tenha ali na sua vida para você viver do jeito que você escolheu. Todas as pessoas com as quais eu tive a oportunidade de conviver, sei lá quantos mil alunos eu já tive, quantas mil pessoas eu já atendi individualmente ao longo desses 17 anos nessa carreira de desenvolvimento humano, desde que eu troquei de profissão, eu comecei a fazer minha transição. O meu foco e a minha decisão foi sempre essa naquele momento, que é, eu quero levar a espiritualidade para as pessoas, mas sem tocar no tema espiritual, porque as pessoas ainda não estão preparadas para debater isso abertamente. Então eu vou levar isso dentro do assunto que me deram oportunidade. Eu aprendi a levar isso dentro da PNL, dentro da neurosemântica, dentro da neurociência, dentro da hipnose, dentro do pensamento sistêmico, nos MBAs da vida que eu já dei aula, nas pós-graduações da vida, aonde eu tiver. O meu foco interno sempre foi levar a espiritualidade. A Elisa aqui, que você conhece, a minha esposa, já estamos 14 anos juntos, ela foi o contrário. A vida dela, ela sempre teve grupo de estudo de espiritualidade e depois que a gente casou, eu participo desses grupos, a gente tem outros. Acho que por semana aí deve ter uns 3 estudos Tem sempre 2 estudos de espiritualidade, de desenvolvimento entre a gente. Só que isso é uma coisa que eu sempre tive no meu coração, que iria chegar um momento onde eu ia começar a dar cursos sobre isso, a falar sobre isso. E esse momento começou agora. Você vai participar um pouco desse momento, que é uma turma mais fechada, que a gente vai começar no sábado ali. E outros cursos, como a terapia do triângulo sistêmico que você participou, já é um pé nisso também, de ir para uma terapia que toque nessa conexão do ser com essas coisas, com isso tudo que está além de todos nós. E esse é o momento dessa virada. E eu sempre também guardei um pouco disso e nunca trouxe tão forte, porque eu tendo muitas empresas, faço muito coaching executivo, coaching de equipe, treinamentos, programas para a empresa, e eu nunca levei isso diretamente, mas sempre levei isso embutido em tudo que eu fiz, e vou continuar levando para onde eu estiver. A diferença, Noemi, é que esse ano chegou o momento de eu começar a levar também isso como uma abordagem diretiva, debatendo isso claramente. E, de novo, falando de espiritualidade, além de crenças. Isso a gente já traz um conceito aqui, ó. Por exemplo, você já conhece um pouco da terapia do triângulo sistêmico, que, para quem não conhece, ela se aproxima de uma constelação familiar, mas ela tem as suas diferenças ali. O criador dela, o Rex Thomas, ele fala uma coisa que bate muito com o que eu e a Elisa vivenciamos aqui. E eu vou usar nas palavras deles e não na nossa aqui, que é mais fácil, que é o nome da nossa prática aqui. Ele faz essa diferenciação de qual é a diferença de prática de espiritualidade para espiritualidade prática. A gente está no momento, e essa definição caiu muito bem nisso que a gente acredita. A gente está no momento onde as pessoas têm muitas práticas de espiritualidade. Conheço um monte de gente, tem um monte de aluno, de cliente, que tem horário para meditar, tem horário para se conectar, para fazer a sua oração, dentro da sua fé, seja o que for. Isso é lindo. Só que isso é prática de espiritualidade. Espiritualidade prática é ser espiritual o dia inteiro, em todos os momentos, sem vírgula. De quando você dorme, quando você acorda, incluindo o que acontece quando você está dormindo. Ali. Então, espiritualidade prática é isso. A gente ainda confunde isso com prática de espiritualidade. Então, eu tenho um momento que eu vou meditar. Depois eu tenho um momento que eu vou encher a cara com os amigos. Calma aí. Isso não é uma vida espiritual. Isso são práticas de espiritualidade que faz parte dessa jornada ali. Mas se você quer mudar a sua vida, você vai ter que ter uma vida de espiritualidade prática. Só as práticas de espiritualidade no mundo confuso que a gente está vivendo e intenso, já não bastam mais. Perfeito, Marcelo. E 2 comentários. Um comentário é essa sua vivência de espiritualidade que você levou em todo o seu trabalho, em todas as aulas que você deu, né, em todos os coaches que você deu, as pessoas que você atendeu. Essa vivência de espiritualidade que você colocou, né, em todas as turmas que você acompanhou, em todos os cursos que você deu, é que fizeram esse professor tão querido que você sempre foi.
Eu lembro, eu estive nessas turmas, eu acompanhei você, eu vi você dar aula, e você sempre foi um professor super querido, né? E esse amor dos alunos por você foi por causa dessa espiritualidade que você trouxe. Foi porque você era um bom professor, porque você dava uma aula gostosa, sim, mas também porque você estava ali sendo aquilo que você é, né? Sendo essa pessoa que está transmitindo o melhor de si e transmitindo, sendo esse canal de espiritualidade que você era, né? Então, todas as pessoas sempre queriam estar junto de você e seguir você onde fosse. Então, eu posso dar esse testemunho, essa é a primeira coisa. É verdade. A segunda coisa que eu quero dizer é que a Ana Paula Armstrong, que está aqui, está rindo e dizendo: estamos aqui novamente e queremos agregar mais, com certeza. Quer dizer, ela está confirmando que ela está aqui por causa disso, porque ela quer seguir este mestre que está aqui oferecendo um caminho para agregar mais ainda. Confirmando essa coisa, né, o mestre que traz essa espiritualidade é o mestre que atrai a gente, né? E não adianta, concordo plenamente com você, não adianta a gente ter prática de espiritualidade e depois ir para o barzinho e depois ficar falando mal. É uma característica muito brasileira, essa coisa de ser maledicente, né? Então, foi na Madonna e fala mal, fala mal, fala mal, fala mal. Não adianta você ter uma prática meditativa e falar mal, né? Enfim, ou ser crítico, né? Ou não colaborar com uma espiritualidade melhor, né? Ou não ser... enfim, não ter uma prática espiritual dentro do seu coração, né? A prática só de sentar ali e meditar e não estar aqui dentro. Não é que ela não é válida, ela é válida. Claro, mas... Ela é um passo, mas se a gente quer mudar realmente a nossa vida, assumir as rédeas, fazer diferença, construir um propósito e ser quem nós viemos ser nesse mundo sem interferências, vai precisar mais do que isso. Vamos precisar encarar um monte de coisa. E, como você falou, todos nós, de vez em quando, vamos ser professores de alguma coisa. Mas uma coisa é certa, nós sempre somos alunos da vida. Nós sempre somos aprendizes. Quando a gente perde esse intuito do aprender, do olhar para dentro, do se perceber, do interagir e entender o outro, entender você, a gente começa a ir para um lugar onde a gente parou de crescer. Então, manter essa presença, essa percepção do que acontece dentro, do que acontece fora, ela é fundamental. Se a gente não faz isso, a gente fica um pouco limitado nessa estrutura de evolução. E dando um exemplo aqui, teve um artigo que eu escrevi há um tempo atrás, que chama O Ciclo da Harmonização, que eu até trago um pouco disso, essa espiritualidade prática, em 7 passos, que eu vou até falar um pouquinho aqui, já que veio aqui a ideia, e de uma forma simples, e de uma forma que você não precisa ter religiosidade se você não quiser, você pode fazer do seu jeito. Primeira coisa, em qualquer coisa na vida, a gente gera expectativa. Gera ou não gera? Você vai para um show, você gera expectativa do que vai ser aquele show. Você começa um relacionamento novo, taca ali projeção no outro ser humano, esperando que ele vai tapar o buraco que você tem na sua alma ali, e a gente chama esse tapa-buraco de felicidade ainda. Naturalmente, em qualquer coisa. Você vai num emprego novo, você trocou tua carreira, você entrou numa nova empresa, você vai gerar expectativa. E todo mundo que gera expectativa vai fazer o quê? Se frustrar em algum momento. Porque expectativas não vão ser atendidas. A vida não está aqui para dar o que a gente quer. Ela está para dar o que a gente precisa, para chegar no lugar que a gente merece. Ou que são coisas diferentes. Então, o primeiro ponto é, toda a tua expectativa, você precisa olhar nela e abrir mão da sua expectativa e dar o máximo de você naquele caminho. Dar o máximo de mim naquele caminho, não preciso levar junto a bagagem da minha expectativa. Mas, naturalmente, nós vamos levar. Até que a gente aprenda esse fluxo. Se a gente leva essa expectativa, você vai ter que ir para o segundo passo. Você vai ter que aceitar aquilo que é diferente do que você projetou. Aceitar não é ser submisso. O meu relacionamento não deu certo, eu fui traído, eu aceito. Aceitar não é que eu quero ser traído a vida inteira. Não tem nada a ver com isso. Aceitar é saber que a vida tem variáveis que nós não conseguimos prever. Ponto. Saber ler essas variáveis e aprender com elas. Isso traz o ponto 3 e o ponto 4 desse ciclo que eu chamo de harmonização, que é a gratidão e o perdão. Eu preciso agradecer o que a vida me traz.
Pô, Marcelo, mas eu vou agradecer a desgraceira que a vida trouxe? Vai. Sabe por que vai? Por quê? Diga-me onde dói na sua vida que eu vou te dizer o que você precisa melhorar. A dor é o princípio do chamado de um sistema que está te alertando para que tem alguma coisa dentro de você que já não está num funcionamento harmonioso e a gente precisa ver. Só que a vida está o tempo inteiro distraindo a gente desse lugar. Se eu quero prestar atenção, ó, começa, todo mundo que está nos assistindo, que vai assistir depois, pega o teu caderno, faz uma lista, bota lá, coluna 1, pessoas que me incomodam. Lista aí todo mundo, não precisa bota sogra, quem for ali nesse negócio todo ali, só não precisa contar para ninguém. Coluna 2, bota lá, o que me incomoda nessa pessoa, especificamente, especifica tudo que te incomoda. Ali, em cima disso. Fez isso? Depois, ó, coluna 3, você pode separar em 2 tabelas se você quiser, pessoas que você admira. Segunda coluna lá depois das pessoas que você admira, o que especificamente você admira nessas pessoas? Sabe qual é a moral da história? O que te incomoda em cada pessoa, você tem dentro de você mal resolvido. O que você admira no outro, você tem dentro de você, mas você ainda não expressou na totalidade, ou não reconhece, ou não se acha merecedora disso. Então, quando eu passo a perceber que o outro é só um espelho, a vida é só um espelho, que reflete aquilo que eu sou, ou aquilo que eu quero ser, ou aquilo que eu quero me tornar, eu começo a entender que expectativas não valem de nada, porque a vida traz o que a gente precisa, não o que a gente quer. Para isso, eu vou precisar agradecer tudo que a vida trouxer, mesmo que venha com dor. E aí vem o quarto ponto, que é o perdão. Eu vou precisar perdoar quem eu acho que fez alguma coisa diferente do que eu queria, que no fundo não tem nada a ver com perdoar o outro. Tem a ver com me perdoar. Libertar de dentro de mim, que aí já é o quinto passo. Eu preciso libertar de dentro de mim aquilo que não serve mais. Então vamos imaginar um relacionamento ou um trabalho. Se aquele trabalho não está me fazendo bem ou aquele relacionamento está tendo confusão, eu preciso libertar aquela pessoa para ela ser quem ela é e me libertar para ser quem eu sou. Se nós tivermos interseção, nós vamos continuar juntos e vai valer a pena. A mesma coisa no trabalho. Eu preciso me libertar para ser quem eu sou naquele trabalho, respeitando o código de ética, ali a cultura daquela empresa, mas eu preciso libertar aquela empresa para ela ser quem ela é, porque ela não vai mudar porque eu quero. Se tiver interseção, uma interseção que vale a pena para os dois lados, nós vamos estar lá. Então, o quinto passo desse ciclo é a libertação. Os 2 próximos passos que fecham esse ciclo, o sexto é o honrar. Tudo isso que aconteceu, todo mundo que passou na sua vida, tudo que aconteceu, honre. Porque é dali que vem o seu maior aprendizado. Ali que vem a dádiva que faz a gente crescer, aprender, evoluir nisso tudo. E quando eu faço isso, chegou o 7º passo desse ciclo de harmonização. Eu preciso integrar isso aqui dentro. Preciso mergulhar aqui dentro, encaixar essas peças e perceber que quando eu encaixo essas peças no nível, eu me torno um nível além daquilo que eu estava antes. Daí vem uma pergunta nessa área do autoconhecimento, que é sempre uma pergunta desafiadora para quem está nos ouvindo aqui. Você está disposta ou disposto a abrir mão de quem você é para se tornar quem você quer ser? Porque quando você descobre que você quer ser outra coisa, isso quer dizer que você vai ter que encarar as suas partes que você é hoje, mas não fazem mais sentido. E aí? Você está pronto? Você está pronto? É desafiador. Eu queria fazer um comentário. Eu tenho um professor que ele fala, ainda é meu professor, e ele sempre fala assim, em tudo, Jesus falou, em tudo dai graças. Em tudo. Não foi nas coisas boas, não foi nas coisas mais ou menos boas, foi em tudo. Mas eu tenho que dar graças porque o cara me traiu. Em tudo dai graças. Ele fala isso mesmo, né? Ele fala dessa maneira, em tudo. Ele fala de tudo, bem gordo, né? Em tudo dai graças, porque tudo vem para o nosso crescimento, tudo vem Sim. para o nosso aprendizado. Tudo tem uma razão que nem essa que você falou, né? Tudo é reflexo da gente. Todas as coisas acontecem porque nós fazemos elas acontecerem, né? Então ele fala em tudo dai graças, que é isso que você acabou de falar, né? Honrar, agradecer, perdoar. E tem como você citou ali, eu vou agradecer a pessoa que me traiu, vai, se você olhar de uma forma diferente. Porque não é sobre a traição, é sobre a libertação que essa pessoa gerou na sua vida e que você não conseguia gerar. Ela precisou gerar dor em você para você descobrir que não era ali o seu caminho. Ou era.
que a maioria das pessoas que eu conheço não era ali o caminho. Se não tivesse um momento de dor, de traição, não ia ter a força suficiente, o empuxo suficiente para romper uma relação que era destrutiva. A mesma coisa no trabalho. Ó, tem pessoas que me procuram às vezes para fazer transição de carreira. E tem pessoas que são assim, Marcelo, eu quero mudar minha carreira, eu já não aguento mais. Tá? Quanto tempo você descobriu que você não aguenta mais? Ah, tem 2 semanas. Ser humano ansioso, tem um problema lá e já quer tocar a vida. Beleza, ser humano número 1, geração de hoje. Tipo assim, segundo tipo de ser humano que aparece, que é assim, Marcelo, cara, eu preciso mudar de vida, não tá legal a minha carreira. Tá, quanto tempo você sabe que a tua carreira não tá legal? Ah, tem 10 anos. Cara, 10 anos. E o que você fez para mudar? Não, eu tava levando. Desculpa, você que tá me ouvindo agora, desculpa, vou pegar pesado com você. Não vale a pena levar a vida que você não quer. Vale a pena encarar a dor que você vai precisar encarar para transformar aquilo que você não quer em adubo para o que você quer. Isso vai doer? Vai doer. Você vai ter um momento de transição? Vai ter um momento de transição. Agora, conta para mim o que vale mais do que a sua própria evolução. Que eu conheça nada. O mundo pode tirar a casa que você compra, o carro que você tem, tudo, mas ele não pode tirar nada que você constrói dentro de você. Isso é espiritualidade prática. Você construiu dentro, o mundo pode tirar tudo. Você vai lá e faz de novo, porque está tudo aqui. É seu. Ninguém tira, ninguém toca. Só você. A não ser que você dê permissão. Perfeito. Perfeito. E reparou, a gente está aqui em menos de 25 minutos juntos e a gente ainda não falou de nada de religiosidade. A gente pode entrar em várias linhas, mas a gente não precisa falar de nenhuma para ter uma prática. Eu conheço, como eu falei, pessoas que têm uma ética muito mais elevada do que pessoas que estão há anos em caminhos de espiritualidade. Ali. Esse desafio é um desafio para todos nós. Aliás, falando da verdade, eu conheço algumas pessoas que, inclusive, frequentam templos regularmente, praticam lá os preceitos religiosos bonitinho, direitinho, e não tem uma espiritualidade muito desenvolvida, não. Elas são pessoas religiosas, mas não são pessoas espiritualizadas. Né? Até pelo contrário, são pessoas religiosas, mas não são pessoas espiritualizadas. Uma coisa não está ligada à outra. Não são. Quer ver um exemplo bem simples? Ó. A gente está num momento difícil aqui no Brasil com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Exatamente. E a gente tem que se preocupar e tem que ajudar. Mas não deixa de olhar aquela pessoa que está passando do seu lado e você não está nem vendo, porque você está prestando atenção numa cidade que está longe de você às vezes. Você pode ajudar aquela cidade e deve, mas você não pode perder o olhar para o que está ao seu redor. Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu não consigo fazer nada muito grandioso para ajudar. Cara, o cara lá de cima, dê o nome que você quiser, não quer que você faça nada grandioso, só quer que você faça aquilo que está ao alcance das suas mãos. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Maurício Crispim, é um médico, ele fala muito de espiritualidade, vale muito seguir o Ibis, TV Ibis ali, tem muitos cursos legais de espiritualidade. Ele fala uma frase que eu gosto muito, que é: Deus não tem braço nem perna, ele precisa dos seus, então bota eles para movimentar, senão não tem milagre na vida. Então, o milagre vem do movimento dos nossos bracinhos, das nossas perninhas. Se sentar no sofá, vai ter milagre. Eu tenho que fazer alguma coisa para chegar lá. Eu só não posso confundir o fazer alguma coisa com ansiedade. É como se fosse um jardim. Você vai plantar uma planta, você vai ter que regar, você vai ter que cuidar, você tem que saber se ela é de sol, se ela é de sombra. Você tem que saber se ela precisa de rega todo dia ou não, porque senão você vai matar a bichinha afogada ou de sede. Ali. Então é a mesma coisa na nossa vida. Eu preciso fazer o movimento, mas eu preciso esperar o movimento se estruturar e se reverberar. Isso quer dizer que eu preciso estar prestando atenção o tempo todo. Isso é espiritualidade prática. O tempo inteiro consciente do que acontece aqui fora, do que eu estou sentindo aqui dentro. Você interage com as pessoas, se sente. A maioria de nós tem isso. Quem aqui não vai, às vezes, num lugar, você entra e fala, pô, tô me sentindo tão bem. Ou o contrário, você encontra uma pessoa e fala, energia ruim. Meu santo, sobe logo pro santo que eu brinco. Meu santo não bateu com o do fulano. Santo não tem nada a ver com isso. É só incompatibilidade de energia ali. Quantas vezes isso acontece? Agora, se eu não tenho consciência, eu não consigo proteger minha energia. Eu não consigo contagiar um ambiente, eu acabo sendo contaminado por ele. Então, todas essas variáveis vão passar por práticas de meditação, por práticas de atenção plena, de você se conectar com as pequenas coisas que você tem na vida. Se você ligar a televisão, é desgraça. Nos canais convencionais. Pode ser qualquer época, é desgraça. Você vê um noticiário, é desgraça.
Você vê o filme, a maioria deles é tiro, porrada, bomba, alguém tá morrendo, corta a cabeça e vai. O que você tá jogando a tua atenção? Aonde vai a tua atenção, flui a sua energia. Para onde está indo a sua atenção? Essa atenção precisa estar nas pequenas coisas, no sorriso do teu filho, no teu pet, lá no teu cachorro, no teu gato, no momento com a tua família, com alguém que você ama, conectado com a natureza, abraçando a árvore. Aqui em casa que você conhece, eu gosto de sentar na pedra ali e me conectar, fico só eu no mundo aqui viajando. Então tudo isso é fundamental para que a gente evolua, para que a gente cresça, para que a gente tenha uma vida realmente prática. Um minutinho, não parece, mas a gente já está na hora de chamar o... Pois é, chamar o... E depois eu vou voltar para isso, porque tem uma coisa importante para falar sobre isso. Dedé, hora do estúdio. Chamando o estúdio, palavra com você, Dedé. Nossa FM! Estamos apresentando Ética do Amanhã. O verdadeiro podcast agora chama-se Eticast, com produção de Rodrigo Bugarim, aqui na minha, na sua, na nossa FM Rádio TV Web. A Noemi Coelho, a influencer, nos apresenta este conceito. Não é conceito novo, é o verdadeiro. Parabéns pela sua prolixidade, senhor Marcelo. É muito explicativo, muito didático. Se as faculdades, as escolas, tivessem-no como um professor, eles aprenderiam alguma coisa a mais. Tudo isso que você disse até agora faz muito sentido para uma vida saudável, melhor e com foco e direção. Muito gratidão a você, Noemi, por tê-lo trazido. E as minhas ideias fluem. E eu preciso conversar com esse Marcelo Felipe com double P. É assim que eu chamarei. E essa transmissão é simultânea para todo o site nossafm.net, também pelas duas plataformas do YouTube, Nossa FM Web e Nossa FM SP, além do Twitch, que nos manda lá para a parte internacional do planeta, com até agora 34.723 ouvintes, telespectadores, amigos e fãs. Na África estamos em Angola, Senegal, Congo e Benguele. Também no Ocidente, no Japão, é a cidade de Osaka, e por toda a Europa, como Alemanha, Espanha, Itália, Irlanda, Inglaterra e Estado Islâmico. Boa noite a vocês, ouvintes, mas não se esqueçam, façam a inscrição no YouTube, Nossa FM Web, dê um like de positivo e acione o sininho. Obrigada, Dedé. Obrigada ao estúdio. Então, se Dedé tem uma aqui... voz, né, cara? Se eu tivesse essa voz, cara, minha vida ia ser uma maravilha, hein, Dedé? Voz linda essa, hein? Eu te dou a voz, você me dá o seu conhecimento. Não faz isso não. Deixa ele comigo, deu muito trabalho. Vamos fazer o seguinte, compartilha. Que ninguém perde. Compartilho, está no YouTube. Bom te ouvir, meu cara. Igualmente a você com seu conteúdo. Nossa, Noemi, onde você encontra essas pedras raras? Telefone cortado. É isso. Sou eu. Encontro essas pedras raras no caminho. É o caminho, a gente faz o caminho caminhando. Ainda bem que eu encontro e guardo. Né? Não perco, não. Continuo com elas. Amém. Então, Marcelo, você estava falando uma coisa que eu queria ressaltar, que é essa coisa do praticar, né? Assim, nas pequenas coisas. Você está falando uma coisa que eu ouvi ontem de uma pessoa. Ontem à noite, uma pessoa estava falando isso para mim como uma forma de conseguir sanidade, conseguir cura, conseguir... Papo Performance dizendo, Marcelo é sensacional. Tá, elogio merecido. Mas essa pessoa estava falando a respeito de você olhar as pequenas coisas do cotidiano como uma forma de você ter
equilíbrio, várias coisas, né? Ela estava me dando, era uma mulher, ela estava me dando essas ressaltando, inclusive até falando um pouco de astrologia, virginianos têm que ter afazeres, fazer coisas, né? Ela até usou essa analogia. E você está falando das pequenas coisas. Qual é a importância da gente prestar atenção nas pequenas coisas com um olhar encantado, né? Um olhar de gratidão ao plano superior, com um olhar de admiração, né? Você olhar para o dia bonito, ir lá meditar na pedra. Isso é uma forma de saúde, né? De você harmonizar o organismo. Como é que é? Fala um pouquinho sobre isso, sobre esse aspecto das pequenas coisas do cotidiano. Então vamos lá. Tudo aqui ao nosso redor é formado de átomos, os núcleos átomos que estão na nossa tabela periódica, e o que forma a vida está ali dentro. O que tem a nossa vida, o que tem a vida do seu pet, do que destinação de uma planta, do mineral, tem arte, tem vida da mesma forma. Vibra, tem energia, você consegue mensurar isso tudo dentro disso. Quanto mais a gente consegue exercer essa honra a tudo aquilo que é vivo, que era o que os antepassados faziam, por exemplo, várias tribos indígenas, tribos na África, que cultuavam, por exemplo, vou voltar lá na África, que foi muito apagada, que tinha a cultura do Ubuntu, que todos somos um, eu sou outro, você, onde cada pessoa, quando a pessoa cometia um erro, por exemplo, ela não tinha um tribunal que nem o nosso, onde você contrata o advogado aí, vamos um defender o outro aqui para ver quem está certo e quem está errado. Não, eles ficavam em roda, todo mundo em roda, ali. Uma por uma, as pessoas iam passando naquela pessoa que cometeu o erro, viravam para ela e falavam Salvabona, e ela respondia Chicoba. Salvabona é eu te vejo, Chicoba é eu sou outro você. E elas lembravam aquele ser humano de quem ela era. Pô, fulano, quando eu passei fome, você me chamou para almoçar uma semana seguida na tua casa. Quando eu tive um problema com meu filho, foi você que cuidou de mim e ajudou meu filho. As pessoas não acusam a outra pelos erros, elas lembram quem elas são. Porque na cultura lá na África do Ubuntu, que veio do Egito, ali numa outra oportunidade a gente pode até detalhar mais esse tipo de coisa, que veio lá do Egito, essa cultura, ela quer dizer que nós cometemos um erro quando nos afastamos da nossa essência. E o que é mais estar próximo da nossa essência do que honrar cada uma das coisas que estão ao nosso redor? Respeitá-las, honrá-las, das menores coisas. Vamos pegar pequenas coisas de espiritualidade prática. Cara, você economiza a água ou você deixa ela se perder? A água é um bem mais precioso que a gente tem no nosso corpo que a gente tem no nosso planeta. Você economiza a energia ou sai de todos os cômodos, larga tudo ligado ali. Porque a energia que não está no lugar vai faltar em outro. É um equilíbrio, o sistema. Então, tudo isso tem uma ética, tem uma espiritualidade. Você pode ter em abundância, mas alguém não está tendo. Mas também não é para você tirar de você e se sentir culpado porque você tem e o outro não tem. Não. Tenha tudo o que você pode ter. Só devolva para o mundo um pouco aquilo que a gente falou. O que você está devolvendo para o mundo? Se hoje fosse o último dia da sua vida, você teria agregado mais valor ou consumido mais recursos desse planeta? Então, honrar isso é fundamental. E o que você tem para honrar? Seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai, quem está aqui. Uma outra pergunta que eu faço sempre, em alguns treinamentos que eu estou dando, mais voltado para esse lado sistêmico, é: pensa aí nas 2, 3 pessoas que você mais ama na tua vida. Se amanhã você acordasse e essas pessoas não estivessem mais aqui, teu coração estaria em paz? Porque você teve uma relação bacana, você disse para ela o que estava na tua alma, você honrou essa pessoa, ou não? Ah, eu não falo com meu pai porque meu pai é o meu irmão, eu briguei com ele porque... Vale a pena? Se essa pessoa for, é o seu coração que vai ficar em culpa e em arrependimento, é a sua paz que vai embora. Aí talvez alguém me pergunte, mas Marcelo, o fulano não quer nada comigo. A gente não está falando do fulano, está falando da sua parte. Se o outro não fizer a dele, é sobre o outro, não é mais sobre você. A nossa parte é fazer o que a gente precisa. É gerar um movimento de alma que a gente precisa para honrar isso, em cima disso. Quando eu faço a minha parte, minha pequena parte, eu estou reverberando nesse sistema. E isso funciona em tudo no EMI. Por exemplo, se eu vou ali na venda da esquina, na padaria, compro afiado, nem sei mais se dá para comprar afiado ali, sem pagar o cara, e eu não pago, eu dou um cheque, nem tem mais cheque nesse mundo praticamente, mas dou um cheque, e eu não honro a minha dívida com aquela padaria,
e vem mais 10, 15 pessoas e fazem a mesma coisa, daqui a pouco aquela padaria vai passar por dificuldade. Quando ela passar por dificuldade, ela vai ter que demitir uma pessoa que trabalha lá, e essa pessoa tinha uma família. Então, o mínimo movimento de não honrar com o que eu me comprometi afeta sistemicamente todo o mundo que eu vivo. Se você que está me ouvindo é professor, talvez você pense assim, professor de escola, por exemplo, pô, professor ganha tão mal, é tão mal reconhecido aqui no Brasil, pô, é só peso em cima da gente, se mistura ideologia com ensino, tem um monte de coisa misturada, bagunça tudo. É verdade. Mas também é verdade que pode passar na sua mão um aluno. E se você continua na sua ética do hoje e não do amanhã, plantando essa sementinha no coração de cada um que senta lá naquela carteira, independente se você ganhe bem e mal, mas você mantém o teu coração na direção que é o teu valor, daqui a pouco, um daqueles alunos que passou, mesmo que você não saiba, vai virar o presidente de uma grande empresa, vai virar um político que vai mudar alguma coisa no nosso país. Só muda se nós mudarmos. Não adianta eu cobrar de quem está lá em Brasília, de quem é o dono da empresa. Eu preciso fazer o meu movimento, eu preciso contribuir. Porque aquele cara que está lá em Brasília, aquele outro que está ali dominando uma empresa e tem uma empresa, aquele outro que virou bilionário, um dia ele foi só um aluno e passou na mão de um professor, por exemplo. Então, essas pequenas coisas a gente precisa valorizar, porque a gente joga muito valor em coisas que não têm tanto valor. Se eu for citar aqui, para sair do Marcelo, vou citar aqui o poeta Rumi, lá persa de, 1200 e alguma coisa, se não me falha a memória. Ele tinha algumas poesias que falavam sobre isso ali. Perguntavam para ele, cara, o que é o veneno? Veneno é qualquer coisa que nós temos além do necessário. Então, se eu tenho muito poder, vai virar veneno. Se eu tenho muito dinheiro e não boto ele em movimento, vai virar veneno. Se eu tenho muita comida e como muito, vai virar veneno. Eu vou sobrecarregar o meu organismo. Então, tudo que é de mais ou de menos vai virar algum tipo de veneno. Aquilo que é excesso, aquilo que está além do que a gente precisa, vai virar veneno. Outra frase do Rumi, lá, o que é medo? É a não aceitação da incerteza. Quando a gente aceita, ela só vira uma aventura, um desafio, um aprendizado. A gente só precisa aceitar. Por quê? A única coisa que a gente tem certeza para o amanhã é incerteza, porque eu não posso dizer o que vai acontecer. Tenho milhares de coisas que eu posso prever, mas dificilmente vão dar certo. Dificilmente vão sair igual aqui. Pode falar, Noemi. Saiu o seu microfone, a sua voz quer sair. Fale. Isso é bonito. O medo é a dificuldade de aceitar a incerteza, a aventura. Se a gente aceitar a incerteza, vira aventura. Isso é muito legal. Isso. Aventura é bom. Poeta Rumi, 1200 e alguma coisa, se não me falha a memória. Não é o Marcelo que está falando, não. É a mesma coisa. O que é inveja? Citando o poeta Rumi, esse é um poema que eu gosto muito. É a não aceitação do bem no outro. Costumo dizer que a inveja é uma admiração mal direcionada. Isso mesmo. Ali, no fundo, eu só não sei perceber isso. Quando eu aceito, vira inspiração. Cara, como é que eu aprendo? Aí você fala, não, mas o outro também tem isso. Tem, todo mundo tem. Você conhece alguém que está aqui nesse mundo que é perfeito? Eu não conheço ninguém. Todos nós estamos aqui para aprender, para crescer, para evoluir, para passar por isso tudo. A mesma coisa. Quem gosta de um controle aqui? Vamos lá citar o Rumi de novo. O que é a raiva? É a não aceitação do que está fora do seu controle. Quando você aceita, vira tolerância. Você não consegue... É a mesma coisa. Vê se não é. A gente fica com raiva quando acontece alguma coisa fora do meu controle. Quando o malandro do trânsito resolve me fechar e acha que é o dono da rua. Quando eu não aceito que aquilo não está no meu controle, vira tolerância. Deixa o cara aí. Ele não vai mudar minha vida. Eu vou continuar aqui da mesma maneira. A mesma coisa. O que é o ódio? É você não aceitar as pessoas como elas são. Mas, Marcelo, aquela pessoa é má. Calma aí, o que é ser mal? Quando você olha, vai virar compaixão, vai virar amor. Ali, tudo isso. Costumo dizer que se a gente olhar para essa figura de Deus numa perspectiva maior, ele aproveita todos nós aqui, seja na figura de construção ou de destruição. Ou ele desconstrói ou ele constrói. Se alguém, naquele momento da vida, tá alguém que você chama de mal, ele tá como uma ferramenta de desconstrução, ele tá desconstruindo alguma coisa. E é necessário. Se eu tiver meu copo cheio de um líquido, eu não consigo botar outro, se eu não esvaziar. Eu preciso desconstruir o que está aqui, eu preciso esvaziar o que está aqui. Às vezes o mal é necessário para
para algumas coisas, porque alguém tem que fazer o serviço sujo, né? Mas, poxa vida, ai de quem, né? Não tem aquela fala, né, de Jesus, eu não lembro agora exatamente, mas aquela coisa assim, tem uma fala, né? O mal é necessário, mas ai de quem, por quem, ai de quem, né? Ai de quem, por quem o mal vier, né? A pessoa vai ter que também sofrer para evoluir, porque vai ter que evoluir, não vai ficar ali malzinho e tudo bem, né? Vai ter que evoluir. E assim, a gente não precisa ir num nível espiritual para entender isso. Vamos lá, pensamento é impulso elétrico. Quando ele desce para o campo emocional, ele vai virar um impulso magnético. Então, impulso elétrico com impulso eletromagnético, no nosso corpo, quando você pensou, você vai acionar ou liberar, de acordo com a tua estrutura de pensamento, alguns neurotransmissores, alguns hormônios. Ali. Isso é o que vai acionar e vai mexer no que você chama de emoção. Então, quando você fala, eu estou estressado, é sinal que está cheio de cortisol e está cheio de adrenalina correndo aqui na sua corrente sanguínea. Quando você fala, pô, eu estou numa harmonia, numa alegria, numa felicidade, está cheio de serotonina, está cheio de ocitocina, tem endorfinas, tem muita coisa legal que está acontecendo ali dentro. Então, esse pensamento vai mexer nessa química, essa química vai mudar todo o comando para o corpo vai combinar uma química de um jeito que eu vou dar um nome de uma emoção para ela. Isso é raiva, isso é tristeza, é uma determinada combinação. Então pensa comigo. Se eu estou fazendo mal para os outros, aonde está nascendo esse pensamento? Em mim. Onde está reverberando em primeiro lugar? Em mim. Então, mais cedo ou mais tarde, a conta vem. Do mal que você fez ou do bem que você faz. Ela vai vir. E você pode citar quem você quiser nessa. Você repara que a gente está até agora, eu ainda não entrei em religião. Eu poderia entrar na religião. E para dizer que a gente vai passar esse podcast inteiro e não vai entrar em religião, eu vou fazer um desafio maior para todo mundo. Sem entrar na religião. Independente de qual seja a sua, eu te garanto uma coisa. Se você começar a evoluir, e evoluir, e evoluir, vai chegar um momento que você vai bater no teto da crença do que você acredita. Nesse momento, você precisa separar o que é crença do que é a sua fé e a sua conexão com algo maior. Se você não separar, você vai se sabotar e vai parar de evoluir. Se você separar, você vai perceber que a tua conexão com aquilo que a gente está chamando de Deus, você poderia chamar de universo, força maior, o nome que você quiser dar para isso, quando você separa essa fé que eu estou chamando, ela vai gerar uma energia que vai além de qualquer religião que você tenha. Até porque a religião vem de religare. Só precisa se religar quem se desconectou. Não precisa de intermediário para você se conectar com a fonte criadora. Dê o nome para ela que você quiser. Natureza, o que for. Então, quando você, dentro daquilo que você acredita na sua espiritualidade, bater no teto disso, cuidado. Isso não é Deus te testando. É Deus te chamando para o próximo nível. Mas para isso, você vai ter que descobrir que você vai precisar ir além da crença que você tem. Então vamos imaginar que é uma igreja XPTO. Isso não quer dizer que você não possa frequentar ela de vez em quando. Mas provavelmente, teu espírito vai precisar de outras coisas para abrir mais a tua mente. Em cima disso tudo. E tudo bem. Então, se eu posso deixar aqui uma mensagem, separa sua crença da sua real conexão, da sua fé. E quando as duas baterem no teto, lembra que quem está batendo é sua crença. Se você separar a sua fé, você continua evoluindo e crescendo. E o caminho aparece. Porque o caminho sempre aparece. Com certeza. A gente não precisa falar de religião. É isso mesmo, a espiritualidade ela está além da religião, né? Ela está sempre além da religião. A religião, não sei, algumas pessoas podem até não gostar disso. Ela é importante, mas ela é importante, mas num determinado ponto. A gente precisa entender, talvez, que tudo é importante num determinado ponto, mas não é para sempre. Aquilo que me ajudou quando eu tinha 7 anos não é a mesma coisa que eu preciso quando eu tenho 14, não é a mesma coisa que eu preciso quando eu tenho 20. A crença precisa evoluir. Se eu ficar preso nela, eu vou me limitar. Esse é o desafio. Então, religião é importante? Claro que é importante. Eu conheço pessoas aqui, meus familiares que já fizeram passagem, que foi uma religião que tirou da bebida. Não foi uma espiritualidade mais profunda, porque ela nem compreenderia. Então, tudo tem a sua função no mundo. Só não fique perdido na função, porque ela é temporária até que você alcance o seu próximo nível. E vai aparecer outra coisa
que vai te levar para o teu próximo nível, que vai aparecer outra coisa. Para aqueles buscadores que estão por aqui, talvez isso comece a responder a sua pergunta, por que você não consegue ficar tanto tempo no mesmo lugar às vezes? Porque às vezes você já obteve daquele lugar o que o seu espírito precisava. Está na hora de você dar um outro passo, e tudo bem, porque nunca foi entre você e uma determinada religião. Sempre foi entre você e a força criadora. Isso mesmo, né? Entre você e a força criadora. Perfeito. Perfeito. Bacana. Que coisa boa. Isso mesmo. E aí? E fale mais. Então, espiritualidade prática é isso. É o tempo todo, é todo dia, é o tempo todo, é todo dia, é toda hora, é de todas as maneiras. Mas, além disso, agora você está começando mais um trabalho mais específico. Quer falar sobre isso? Pode? Gostaria? Até posso, como eu falei, eu estou abrindo mais assim. O trabalho que você vai participar aqui de um grupo de estudo de espiritualidade, ele não é um trabalho aberto para todo mundo. Esse aí não adianta me mandar mensagem, porque não vai ser todo mundo que vai entrar aqui, porque aqui a gente vai debater umas coisas muito mais malucas do que a gente está falando aqui. A gente vai começar... Essa aqui é o básico do que a gente vai debater. Mas tem vários outros dentro dessa área que ajudam a pessoa a dar um pezinho a mais. Então, por exemplo, as próprias vivências que a gente tem aqui do triângulo sistêmico, vira e mexe, a gente faz todos esses que eu estou dando exemplo, nem são os cursos e as formações que são mais caras. Eu estou dando exemplo das coisas mais em conta, que custa R$100, 100 e poucos reais, R$50, R$70, que é só um fator de contribuição para as pessoas poderem trabalhar, que é o nosso papel. A gente tem as coisas que custam mais caras, que a gente trabalha com isso, então isso aqui é o nosso sustento, mas sempre tem alguma coisa rodando. Então, desse ano, com mais força, a gente começou a gerar mais esse tipo de coisa. Então, se você quiser, me acompanha aí na rede social, Marcelo Felipe Coaching, uma delas, a outra é Transformando Pessoas. Aqui no YouTube é Transformando Pessoas. Vai ter um monte de conteúdo gratuito e a gente vai sempre jogar por aqui aquilo que foi aberto, naturalmente. Depois que você vai entrando, vai conhecendo, vai fazendo cursos, aí vão abrindo essas outras possibilidades, como a Noemi vai fazer aqui com a gente, como algumas pessoas que já entraram aqui no chat e já começaram a fazer. Mas por quê? Porque é um degrau. Não adianta você querer dar um salto quântico. Você tem que experimentar o que você precisa. Que possível você precisa. O que está nesse momento no teu coração. Não tem certo, não tem errado. Tem o que você precisa. Tem você abraçar aquilo que você precisa e botar esse movimento. Então acompanha a gente por aqui que você vai ter sempre muita informação e a gente sempre vai divulgar aquilo que está aberto para todo mundo. Nesse caso aqui que a gente está falando, esses que eu dei exemplo são presenciais no Rio de Janeiro, mas sempre tem alguns online, workshops, meus livros, por exemplo, muitas vezes eu faço workshop, todos eles trabalham um pouco dessa espiritualidade prática, focado em temas diferentes. Agora, provavelmente em junho, eu vou lançar meu 12º livro sobre relacionamento ali. E aí deve ter algum workshop online também, num preço mais tranquilo, para as pessoas poderem acessar de qualquer lugar e experimentar. É óbvio que vai ter o curso mais completo, mas a gente sempre faz um workshop que, sei lá, custa menos de R$100, algo assim que seja mais acessível para as pessoas poderem também ter. Mas tem os cursos regulares? Aí eu dou formação de PNL, tem sempre turma acontecendo, tem curso de oratória, tem o Fale, se você entrar na minha rede social, tem vários cursos gravados que você já pode acessar. Os cursos do Transformando Pessoas, que levam esse nome, todos eles têm espiritualidade prática. Então, se você entrar aqui no meu Instagram, vão ter 2. Tem o Remédios para a Vida, que é baseado num dos meus livros, e tem as bases para a construção da sua evolução, que você vai entender os ladrões da energia, como é que eles roubam energia. A Elisa vai fazer as meditações para você limpar cada um daqueles ladrões, vai entender as bases de uma evolução, mas sempre nesse olhar, sem entrar em religiosidade. Ali. E também para a galera que gosta de usar isso em liderança, em outras áreas, tem um monte de curso, tem hipnose, tem coaching. São muitos anos brincando disso, então vai acumulando muita coisa ali. É só você ir lá e descobrir o que você gosta, ou se não tiver lá, e quando eu falo tem, não sou eu necessariamente, a gente tem já, hoje em dia, graças a Deus o trabalho vai crescendo, tem outras pessoas que trabalham com a gente aqui e vão sempre agregando valor. Tá, mas é bom saber, é bom que as pessoas saibam o que tem, né? E que tem possibilidade de acessar, porque eu acho
que é um caminho de crescimento. Então, você vai começando devagarzinho, devagarzinho, vai aumentando o seu conhecimento, vai expandindo a sua mente para ir crescendo, 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 e praticando, desenvolvendo o tempo todo, né? Pelo menos foi isso que eu tenho, é isso que eu tenho feito ao longo do tempo. Né? Então, Sim, eu sugiro que todo mundo faça, porque eu acho que é muito bom. Uma coisa eu já não consigo mais esconder, né? Qualquer curso que você faça, dos que eu inventei ou dos que eu participo, ou que você vai me ver, vai ter espiritualidade prática aplicada, mesmo que eu não fale disso. Agora, já não dá mais para esconder isso. E mas é muito bom. Foi muito falado. Eu sou suspeito, mas essa é a minha missão e era a minha forma de cumprir essa missão. E continua, e espero que continue sendo, não é apenas era, mas espero que continue sendo, porque sempre foi muito bem feita, você sempre fez isso muito bem, e sempre foi muito bom, né, de assistir, as pessoas sempre ficaram muito felizes de assistir suas aulas, aprender com você, inclusive, acho que o próprio Dedé é um exemplo disso, né, porque acabou de ouvir você falar e já foi fazendo um monte de elogios, então, Obrigado. É verdade. É verdade. Está aqui uma porção de gente que veio acompanhando você, está aqui ouvindo você falar e acompanhando e aprovando, né? Seguindo o que você está dizendo. Porque é verdade. Você é o exemplo daquilo que você fala. Essa é a garantia de que a gente... Eu vejo dessa maneira. A garantia de que aquilo que a pessoa está falando é bom, é o próprio exemplo dela mesma. É o que ela mostra daquilo que ela fala. Né? A garantia daquilo que ela está dizendo é ela. Né? Ela é o exemplo do que ela fala. Tem duas coisas que as pessoas podem sempre ter certeza. Eu só vou falar daquilo que eu aplico na minha vida, primeira delas. E a segunda eu vou citar a minha esposa aqui, que é uma frase que ela usa muito e eu adotei para mim também. Cara, olha, não acredito em nada que a gente está falando, não. Experimenta você, seja o seu laboratório e tire a sua própria conclusão. Porque a gente só está falando daquilo que a gente vivencia. Se você não vivenciar, vai ficar no cognitivo. Isso precisa descer para o teu coração para você sentir. Tudo que a gente está falando aqui, se você assistir com a sua cabeça, pouca coisa vai ficar retida, a não ser informações e conhecimento. Se você quer realmente ter uma vida de espiritualidade prática, você tem que treinar essa descida. Você precisa vir para cá. Quando eu digo vir para cá, para quem gosta do científico, é científico, porque aqui também é o terceiro cérebro. Tem 50 mil neurônios aqui, aproximadamente, trabalhando. E quando a gente faz um alinhamento entre mente e coração, você consegue ter uma sincronicidade muito maior com o mundo. Neurônio. Temos 3 cérebros. O tradicional, que todo mundo vê. O segundo, que agora já é mais conhecido, que são os intestinos, por exemplo. Quando a gente fala de depressão, na verdade, quem tem depressão, você precisa olhar os teus intestinos. Porque o intestino é um grande produtor, é o maior produtor de serotonina ali, que gera esse bem-estar. A depressão vai afetar a serotonina. Normalmente pode ter alguma coisa no intestino. E o terceiro cérebro, que é mais recente, é o cérebro do coração. Tem mais ou menos 50 neuritos ali, neurônios, né, que eles trabalham, e hoje já tem várias meditações para você trabalhar isso. O Heart Math, por exemplo, matemática do coração lá nos Estados Unidos, estuda muito isso. É Heart de coração, Math de matemática.org. Isso. Não sabia disso, não. Essa descoberta eu não estava a par. Quer dizer que a gente tem neurônios aqui também, rapaz. Tem. O Greg Brandy fala muito disso. Lógico, tinha que ter. Não é? Uma coisa lógica, tinha que ter. Óbvio, a pergunta é qual desses cérebros que está mandando. Aí é outro departamento. Mas que tinha que ter neurônio aqui, tinha que ter, não é? Uma coisa lógica isso, evidente. Sim. E hoje a gente já tem nível de ciência para perceber isso. Tem muitas coisas que hoje a neurociência já traduz e que há 15 anos atrás era esotérico. Isso mesmo. Mas que boa descoberta é essa dos neurônios aqui no coração, gente. Não é lógico isso, mas a gente não sabia. Agora que você falou, mas é lógico, tinha que ter. Como é que eu não pensei nisso antes? Ai, que legal! Neurônios no coração. E no intestino também, temos que cuidar bem dele. Não, esse eu já sabia. Isso não é novidade. No coração que é novidade para mim. Tá vendo? Enfesado. Isso eu já sabia. Mas no coração é novidade, foi uma boa novidade. Boa novidade. Querido,
A gente está na hora de encerrar esse papo maravilhoso. Passou rapidão, foi muito rápido, muito pouco tempo, para muito conhecimento, muita coisa. Está na hora de acabar, eu estou triste. Foi muito bom, Marcelo, muito bom. Obrigada, muito obrigada, querido. Nossa, que delícia, que coisa boa. Que bom que vocês vieram aqui, pessoas. Que maravilha. Que bom que vocês aproveitaram tudo isso. Né? Marcelo arrasou, como sempre. Obrigada, querido. Muito obrigada pela sua presença, pelos seus ensinamentos, pela sua sabedoria, né? Pela sua disponibilidade. Deus te abençoe, abençoe Elise, sua família, né? Seu trabalho. Que você continue fazendo todo esse trabalho maravilhoso que você vem fazendo ao longo do tempo, com todo esse amor, com todo esse carinho, com toda essa disponibilidade. Eu que agradeço. Muito obrigado a você. Obrigado, Dedé. Acabei de conhecer. Foi um prazer. Beijo no coração também. Beijo no coração de todo mundo que está aqui nos assistindo e que vai nos assistir depois. É sempre um prazer. Muito obrigado. Obrigada, Dedé. Obrigada, Marcelo. De volta para o estúdio. O melhor da programação Nossa FM. Ser humano que somos, respeitemo-nos. Mas alguns não os respeitam. Preferem respeitar um muro, como aquele de Berlim, ou desrespeitar os seus construtores. Entre eu e você, entre um e outro, não deve existir barreiras. Somos próximos, somos vivos, somos uma célula apenas do planeta e do universo. Que tal vivermos em harmonia, sem guerras, sem ódio, sem intrigas e sem brigas também? Mas é tão difícil, não é, Marcelo e Noemi? Mas palavras como as suas, as de vocês, fazem com que cada grão, esse grão do universo, olhem melhor o que nos rodeia. Porque nós temos energia, mas vivemos também dela. Como Einstein já dizia, 5 símbolos determinam a equação da energia do universo. Tchau e até quinta-feira. Quero comprar seu livro, quero tê-lo aqui comigo para aprender mais, mais e mais. Obrigado pela sua presença e, Noemi, pode convidá-lo para mais uma sessão de terapia no Ética do Amanhã, porque tem muita coisa a dizer e ele não explanou nem 0,1% do que ele tem realmente no primeiro cérebro, este. Tchau. Tchau, Dedé. Tchau, Marcelo. Obrigada. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo, beijo, beijo. Foi um prazer.